Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Nós aqui de novo. Fala assim para... Ô Jesus, olha eu aqui de novo. Ah, irmãos? Ô Jesus, olha eu aqui. Irmão, vamos estar orando. Pai querido, diante da Tua presença mais uma vez estamos agradecendo a Ti, Senhor, como disse o salmista, pela manhã, meio-dia, tarde e noite. Louvamos a Ti por tudo. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor nos deu, pelo alimento, ó Deus querido, por tudo que o Senhor fez. Agora, Pai, nós estamos aqui neste momento, iniciando mais um momento de um culto de louvor ao Teu nome. Pai querido, eu sei que tem muitas pessoas que já estão junto com a gente orando. Abençoa este culto de louvor ao Teu nome, e o qual temos uma palavra também de Deus para os nossos corações. Deus Pai, no nome do Deus Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos inspire para louvar, bendizer e trazer a palavra que é inspirada por Ele. Ele inspirou os escritores e agora vai inspirar os leitores da palavra, que nós possamos ler e compreender a palavra. Pai, tudo isso em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmão, com o hino de número 323. 3, 2, 3. Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor e primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Amém? Aí está, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Levantar os olhos para os céus, está atento de onde Jesus virá. Ainda mais um louvor, 392, 392, peregrinos somos aqui.
Querido lar, peregrinos somos aqui, teu labor findar, desse mundo queremos ir ao celeste lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar, eu irei morar, eu irei morar em Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Minha grande consolação é sempre em ti morar, ó querida bela Sião, meu eterno lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar, eu irei morar, eu irei morar, Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Como o povo de Abraão, sempre a viajar para a terra da promissão, santo e doce lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar, eu irei morar, eu irei morar, Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Ó Senhor, queremos vencer e de ti alcançar gozo, paz, eterno prazer no bendito lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar, eu irei morar, eu irei morar, Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. É o meu desejo, Jesus, sempre peregrinar, dirigido por tua luz, até chegar ao lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar, eu irei morar, eu irei morar, Jerusalém, oh meu país e meu querido lar. Jerusalém,
graças a Deus. Vamos meditar nesta noite sobre, não sabemos se o tempo todo, para nós comentar sobre os 7 olhares do Senhor. Começando em São Marcos, no capítulo, São Marcos, capítulo 10. Vamos para lá. Abra sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela grande bondade e misericórdia do Senhor, que Ele tem nos concedido, de poder nesta noite, irmão, mais uma vez, estarmos aqui para, junto com os irmãos, ler e meditar na palavra e poder, assim, através da palavra, adquirir conhecimento, poder ser saciado, alimentado pela palavra. É um assunto muito conhecido, mas muito pregado, mas a palavra de Deus, ela é nova cada manhã. Alguém às vezes diz que a palavra de Deus se renova. Não. Uma coisa que se renova, para se renovar porque ficou velha. Para alguém ela está velha, alguém já disse que ela está velha, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é nova cada manhã. São Marcos capítulo 10, verso 17, o jovem rico, em outro diz o príncipe, certo homem. Nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra, que é muito maravilhosa para a nossa meditação nesta noite. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de farei? Ou que farei? O que eu vou fazer para dar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado, olha só, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Até aqui. Então nós podemos ver, é uma leitura assim conhecida, que os pastores, muitas pessoas pregam essa leitura, mas quanto mais a gente medita na palavra, ela sempre revela coisas para nós, coisas novas, que nós às vezes não entendemos. Então, nós vamos meditar sobre o primeiro olhar de Jesus. É interessante que ele se aproximou de Jesus. Olha só, se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer que ele estava preocupado com a vida eterna. Ele compreendia um pouco para ele perguntar sobre a vida eterna, porque ele tinha algum conhecimento da vida eterna. Mas ele queria saber como possuir a vida eterna. Em outras palavras, ele podia dizer assim: Senhor, que farei para mim não ir para o inferno, para ir para o céu? Né? Porque a vida eterna é no céu e a condenação eterna é no outro lugar. Então, e Jesus lhe disse: olha que interessante, por que me chamas bom? Por que você
Por que eu sou bom? Por que me chama bom? Diz assim, ninguém há bom senão um que é Deus. É interessante que tem pessoas que não querem aceitar que Jesus é Deus. Tem alguém que prega aí que é sendo em forma de Deus. Eles não respeitam Jesus como Deus. Alguém que bate na sua porta, às vezes, não acredita que Jesus não é Deus. Então, quando olha isso aqui, e Jesus dizendo para ele, ninguém há bom senão um que é Deus. Ele podia dizer, mas o Senhor não é Deus? Jesus é Deus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que Jesus queria que ele compreendesse que Jesus veio para fazer a obra do Pai. E eu meditando na palavra hoje, não cheguei numa conclusão. Olha que coisa interessante. Ninguém há bom senão um que é Deus. Você vai para São João capítulo 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele perguntou, quem farei perder a vida eterna? Então, Jesus estava ali, a única pessoa que Deus enviou para nós, para que através de Jesus nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso é lindo demais. Vida eterna. Então, ele podia dizer para o moço assim também, olha moço, olha homem, olha príncipe, Deus é tão bom, ele amou o mundo de tanto, mas tanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? É inexplicável. Qual pai, qual mãe que vai dar um filho para morrer por alguém? Ele podia dizer assim, bom é Deus. Sabe por que eu estou dizendo que Deus é bom? Porque ele mandou eu para morrer no seu lugar. A bondade dele é tão grande que enviou eu para morrer para salvar você. Porque Jesus é o Salvador, mas para ele cumprir a salvação ele teve que morrer. Ele teve que morrer na cruz. Se ele não morresse, se ele não fosse sepultado, se ele não ressuscitasse dos mortos, não teria salvação. Então ele podia dizer para o moço assim, ó, sabe por que eu estou dizendo para você que Deus é bom? Porque mandou eu e vou ter que enfrentar a cruz por você. Entendeu? Então, mas seguimos. Aí Jesus falou, tu sabes os mandamentos. E lá em Mateus está escrito, ele disse quais, né? Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha bem, que menino bom. Era um moço bom. Não era um menino bom? Não era um rapaz bom? Um homem bom? Olha bem, olha que interessante. Não adulterava, não matava, não furtava, não dava falso testemunho, não defraudava alguém, honrava pai e mãe. Que menino bom, Jesus amou. Aí disse assim, quando ele disse isso, ele porém respondendo lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amor. Então, o primeiro olhar de Jesus, para mim e para você, é um olhar de amor. Ele olhou para a humanidade com um olhar de amor. Ele não olha para o pecador com um olhar de ódio. Ele não olha para o pecador com um olhar mau. Ele olha para o pecador com amor, com um olhar de amor. Então ele olhou e amou o moço. Mas só que às vezes as pessoas confundem um pouco. Ah, Deus é bom. Ai, Deus é bom. Jesus é bom. Ele não manda ninguém para o inferno. Se não mesmo, o homem vai sozinho. Diz, não matará, o homem mata. Não adulterará, o homem adultera. Não terá falso testemunho. Quer dizer, tudo que não presta, as pessoas que não conhecem a Deus faz. E depois dizem assim, ai, Deus é bom. Ele não vai mandar eu para o inferno. Não, para isso ele já mandou seu filho para livrar eu do inferno e você, para me trazer vida eterna. Então, ele achou que ele chamando Jesus de bom, Jesus ia concordar com ele. Jesus não é mais amoroso do que justo. Não. Olha, está aqui, ó, amor, justiça. Então ele ama. Ele amou o mundo
ao ponto de enviar o seu filho. Jesus amou o mundo ao ponto de se entregar para morrer pelo mundo. Olha o amor. Só que tem uma coisa, ninguém engana ele. Ele era bom, tinha umas boas qualidades, mas faltava uma coisa. Aí alguém vai dizer, puxa vida, o que falta? Falta ter uma coisa, verso 21, falta ter uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado, olha aí, mas ele contrariado, agora ele já não ia chamar mais Jesus de bom, né? Até que Jesus não mexeu na ferida, Jesus era bom. A hora que Jesus falou o que ele precisava ouvir, contrariou ele, escapou e vazou. Entendeu? Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então alguém disse, para mim ser um crente, para mim servir a Deus, tem que vender tudo. Não, ele não precisava vender nada, porque o que ele tinha já era Deus que tinha dado. Agora tem alguém que é orgulhoso, diz, não, comprei com o meu dinheiro. Deus te deu saúde, te deu inteligência, te deu dinheiro para comprar. Está entendendo? Então Deus, se todo mundo fosse rico, se todo mundo fosse bilionário, não teria funcionário para trabalhar, por isso que tem os pobres. Entendeu? Então, olha só que coisa, ele pode ser rico, pode ser milionário, pode ter muitas casas de aluguel em Conchal, pode ter casa na praia, pode ter avião, pode ter tudo na vida, os melhores carros, ele pode ter tudo, só que ele não pode ter aquela riqueza no coração, ao ponto de não caber Deus no coração. Aí Jesus olhou para o coração dele, estava cheio de chácara, de sítio, de ouro, de prata, ele era muito rico. E o coração estava tão cheio disso que não cabia Jesus. Aí Jesus disse, não adiantou você chamar eu de bom, eu não vou concordar para você, eu sou bom, até onde eu posso agir com bondade na sua vida. Porque Deus age na nossa vida com bondade. Mas se ele tiver que agir com severidade, ele age também. Então quando ele falou isso para o moço, ele não sei, acho que nem tchau falou para Jesus, foi embora. Por quê? Possuía muitas propriedades. E aí Jesus disse assim, que coisa, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, olha aí, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Confia na prata, no ouro, confia nos seus poderes. Não, nós temos que confiar. Para entrar no reino de Deus, tem que confiar nele. Então, meu querido, olha aqui, Jesus olhou para o moço com um olhar de amor. Vai ser difícil de eu falar os 7 amores de Deus aqui. Eu vou pregar umas 2 horas para falar, porque é muito grande. Nós temos um hino lindo assim. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece. Entendeu? Quem crê em Jesus não perece, tem a vida eterna. Então Deus amou, deu seu Filho. Então, querido, Ele ama, mas Ele não concorda com o erro. O amor dele é tão grande, só que a justiça também é grande. Ele não concorda. Então, se Deus só é, por isso que a Bíblia diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Como é que ele ia dar o coração cheio de propriedade? Estão entendendo? Então Jesus, mas nem por isso, olha bem, nem por isso Jesus deixou de olhar para ele com amor. Jesus olhou e amou. É interessante, irmãos, que é tão profunda essas palavras, que é, como eu disse, nós vamos até resumir um pouco para poder falar mais dos outros olhares de Jesus. Mas aqui, seguindo a leitura, se você olhar no mesmo capítulo, no verso 28, olha bem,
E Pedro sempre, Pedro era aquele que quando prendeu Jesus, já arrancou a espada, arrancou a orelha de um. Ele queria defender Jesus, né? É bom assim, mas ele tinha hora que ele exagerava, né? Mas aqui, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Se você ler lá em Mateus, diz: nós deixamos tudo que vamos ganhar. O que nós vamos receber? Olha bem, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que vamos ganhar com isso? Aí Jesus disse assim, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Olha só, aqui Jesus não está dizendo para o marido largar da mulher para servir Jesus, largar, não. O que Jesus disse aqui, que nem o pai, nem a mãe, nem a esposa, nem o filho, nem o marido, quer dizer, não existe empecilho na vida de uma pessoa que queira amar a Deus. Então tem alguém, eu não posso seguir essa religião, porque meu pai não vai aceitar eu em casa. O marido diz assim, eu não vou poder ir, porque a minha mulher não quer que eu vá. Quer dizer, então Jesus está dizendo que se as coisas daqui impedir você de servir a Ele, você não vai ter vida eterna. Então você tem que colocar Deus, Jesus, acima de tudo. Acima de tudo. E é interessante uma coisa, se você ler São Lucas capítulo 10 e o verso 25, vamos dar uma olhadinha, São Lucas capítulo 10 e o verso 25. Você quer ver que interessante? Olha alguém perguntando também, falando com Jesus. São Lucas, capítulo 10 e o verso 25. Diz assim, ó. Vamos pegar do verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, a mesma pergunta. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O homem respondeu bem, né? Aí Jesus disse, e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Entendeu? Ele quis tentar Jesus, Jesus caçou ele na sabedoria dele, disse: faz isso e vai viver. Diz, ele sabia o que tinha que fazer. Então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso amar a minha esposa mais do que a Deus. Ela não pode amar eu mais do que a Deus. Entendeu? Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. É primeiro Deus, depois as outras coisas. Então Jesus, ele olhou para nós com um olhar de amor. E ele quer que nós amamos ele de todo o nosso coração. Então, ele olhou para aquele menino com um olhar de amor. Como nesta noite, como nesta hora, ele está olhando para mim e para você com um olhar de amor. Pode ser o maior pecador, a pessoa mais terrível que está no mundo. Ele não olha para ele com um olhar de ódio. Ele ama o pecador, porque Deus é amor. Não ama o pecado. Se você ler em 1 João capítulo 4, você vai encontrar Deus é amor.
Ele não só tem amor, ele é amor. Então, estou citando, não vou nem correr lá para ler, porque o tempo está passando. Então, em 1 João, capítulo 4, verso 7, você vai encontrar que Deus é amor. E se ele é amor, ele olha para mim e para você com amor. Amém, queridos? Dá um tempinho de tomar água. Vamos seguir? Vocês suportam 1h30 de pregação? Meu Deus do céu, falar de amor e coisa bonita é bom demais. Então, só nessa primeira fase já deu uma mensagem, já dava até para orar e encerrar. Porque eu e vocês estamos aqui porque Deus nos amou, tá, querido? Vamos ver o segundo olhar dele qual é? Olha só, meu Deus, o olhar do reconhecimento. Primeiro, olhar do amor. Segundo, o olhar do reconhecimento. São João capítulo 1, verso 47. São João 1, 47. Eu vou ler o versículo e depois a gente comenta o texto. Olha, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo, ou que não há fraude, ou que não há falsidade, tá? Então, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. E Jesus olhou com um olhar de reconhecimento e também de conhecimento, porque Jesus é onisciente, ele conhece tudo. Então as pessoas chegam, não precisa se explicar, eu sou isso, sou aquilo, ele conhece. Mas às vezes é bom a gente confessar, né, a ele aquilo que a gente é. Porque quando a pessoa não confessa, porque ele não reconhece que é pecador. Então quando ele reconhece que é pecador, ele confessa. Mas aqui Jesus olhou com um olhar de reconhecimento, ou de conhecimento. Mas por quê? Nós encontramos, irmãos, se você for ler aqui, os primeiros apóstolos de Jesus. Jesus saiu ali procurando as pessoas. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que ele seguia. Olha aí, Jesus vê também quem segue ele, tá? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguia, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Fora e vira onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, quase 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouvira aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Já começou a mudar o nome dele, né? No dia seguinte, olha bem, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só, quando Filipe disse isso para Natanael, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Por que Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque, segundo os estudiosos, Nazaré era um lugar terrível de pessoas, uma periferia, um lugar de gente humilde, um lugar sofrido.
E Jesus foi para lá. E até para cumprir, se ele morou em Nazaré, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele foi, porque estava escrito, seu nome será Nazareno. Entendeu, querido? Então, quando ele questionou, aí disse, vem e vê. Muitas pessoas não conhecem Jesus porque não procuram conhecer. Então, o que Filipe fez? Vem, olha aí, disse-lhe Filipe, vem e vê. Olha só, aqui que está o ponto-chave do olhar de Jesus. Olha, venha ver, vem ver para você ver, é ele, vem ver. Aí diz aí, Jesus viu, aí pronto. Olha para o irmão do lado e para a irmã que esteja alguém do seu lado, diga assim, olha, ele está vendo a gente, ele está nos vendo. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou que não há falsidade, que não há hipocrisia, é um homem honesto, né? E quando ele falou isso dele, ele assustou. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Quem que vive no mundo que Jesus não conhece? Quem que vive e faz tudo por aí que ele não está vendo? Quem que consegue esconder dele? Quem que consegue esconder do olhar dele? A Bíblia diz que os seus olhares é como chama de fogo. E ainda diz mais que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Olha para a irmã do lado, irmão, diga, você é fiel? Ele está procurando os fiéis. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer dizer, lá atrás ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha aí, falaram antes da hora, pode vir alguma coisa boa, será que é bom mesmo? Mas de repente o homem chegou e falou, eis aqui, né? Ele disse, espera aí, Filipe tinha razão. Olha o que esse homem, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus, olha aí, Jesus não deixa escapar. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Só porque eu falei que eu te vi, você creu? Olha aí, irmão, né? Coisas maiores do que essa verás. Não é só isso, Natanael. Só porque eu disse que eu vi você embaixo da figueira, você já ficou maravilhado? Coisa melhor, maravilhosa, acima dessa vai vir. Olha o verso 51. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eis que vejo os céus abertos. Irmão, tem um hino lindo. Eis, até que as irmãs tivessem que cantar, seria uma benção. Mas, tem um hino, irmão, mas vamos lá, se eu colocar, rechear muito, eu vou demorar muito. Mas, querido, olha para a irmã do lado, para o irmão que está ouvindo você, fala para ela, não se preocupe, filho, o céu está aberto. Aleluia! O céu está aberto. Meu Deus, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Aberto. O céu era fechado, mas Jesus veio para abrir. Ele é o caminho. E o anjo de, olha aí o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Interessante. Se você ir lá em Gênesis, você encontrar a passagem lá de Isaac, de Esaú, Jacó, Esaú é dois irmãos, e houve toda aquela coisa, e Esaú quis matar Jacó, ele se arrancou, foi embora, fugindo do irmão para não morrer, e catou só uma malinha de roupa e saiu andando, indo para a casa do tio, para fugir do irmão. Só que Deus tinha um plano na vida dele, que de Jacó mudou para Israel depois o nome. E ele chegou num determinado lugar do caminho que escureceu. Ele encostou na beira do caminho, puxou uma pedra, colocou de travesseiro, deitou com a cabecinha numa pedra e dormiu.
E ele teve um sonho, Jacó. Quando ele teve aquele sonho, né, ele viu assim uma escada, que ela estava de pé na terra e subiu a escada e chegou lá no céu. Olha o tamanho da escada. Ele olhou a escada, meu Deus, que tamanho de escada. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E acordou ele e disse, quão terrível é este lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Então Jacó viu a escada, e a escada falou com Natanael. Deu para entender, igreja? Ô pastor, mas a escada fala? Que a escada, Jesus é o caminho, Jesus é a escada. Ele está dizendo aqui, ele disse, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então a escada de Jacó, que ele viu a escada, mas para Natanael falou com ele. Estão entendendo? Mas aqui, o olhar dele, ele olhou para Natanael e viu que era honesto, que nele não havia dolo, não havia falsidade, tá? Então, o olhar de reconhecimento. Então, querido, Deus conhece todos, Jesus nos conhece por dentro. Antes que a nossa boca fale, ele já sabe o que vai falar. Então, ele olha com um olhar de amor, ele olha com um olhar de reconhecimento, de conhecimento. Né? Porque conhecer, ele olhou e conheceu ele. Agora reconhecer, e quando nós fazemos o que é certo, Deus também reconhece. Amém, querido? Deu para entender o segundo olhar dele? Que maravilha! Vamos seguir mais um? Vamos para o terceiro olhar do Senhor? Vocês estão gostando, irmão? Pergunta para alguém do seu lado, está gostando? Está bonito? Ah, quem é de Deus, né? Gosta porque é a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto? O olhar do incentivo. Olhar do incentivo. Lucas, no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, que Lucas era médico, Lucas 19:5. Vamos para lá. Olhar do incentivo. Um assunto tão pregado. A história de Zaqueu, o publicano. Olhar do incentivo, está no verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só, olhar do incentivo. Irmãos, vamos aprender com Jesus, olhar com um olhar de amor. Vamos aprender com Jesus a olhar com um olhar de reconhecimento. Vamos aprender a olhar com Jesus com um olhar de incentivo. Mas qual foi o incentivo que esse homem teve? Qual o incentivo que Jesus incentivou ele? Poxa, ele era pequenininho, acho que do meu tamanho, assim, né? A gente está no meio dos grandes, a gente quase não consegue ver. E eu acho que ele era até mais pequeno do que eu, viu? Né? E o pequenininho disse assim, eu quero ver esse homem, esse Jesus. E Jesus vinha com a multidão glorificando ele, ele correu lá na frente, subiu numa figueira brava, se escondeu entre as folhas, se ajeitou lá e ficou, disse assim, a hora que ele passar aqui eu quero ver ele. Querido, Jesus não quer só que você veja ele. Jesus não queria que Zaqueu somente visse ele. Não, porque você ver Jesus é uma coisa. Agora, você sentir Jesus, né? Porque uma pessoa só de vista você não conhece. Ah, você conhece fulano? Ah, eu conheço de vista. Nunca conversei com ele, não sei como é. Eu já vi passar, mas não conheço. Talvez ele ouviu falar de Jesus, ele queria ver Jesus. Mas Jesus não quer que você só fique vendo ele. Ele quer que você conheça ele. Está entendendo? Porque tem gente hoje que ainda não conhece Jesus. Até a vez crente dentro da igreja que ainda não conhece muito bem quem é Jesus. Às vezes fica apavorado com coisas, esquecendo que Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas, fica apavorado. Aí, olha o incentivo. Você já pensou, você querendo conhecer uma pessoa importante, conhecer Jesus, porque esse Jesus deve ser muito importante. Eu vejo falar que ele cura doente, que ele faz milagre, que ele faz maravilha, ele é importante. Aí a gente fica tão feliz, né, irmão, quando a gente tem uma pessoa importante que vem
a gente conhecer. Aí eu quero conhecer, eu quero ver Jesus. Jesus olha para cima, incentiva, ó incentivo, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmãos, conhecer Jesus de passagem é uma coisa, mas ter Jesus em casa é bem diferente. Pergunta para quem está do seu lado, você tem Jesus em casa? Ô irmão, na casa que Jesus entra, se tiver demônio, ele caça o rumo dele, porque aonde Jesus chega, o capeta, ó, voa. Aonde Jesus chega, a maldade, ó, vai embora. Tudo que não presta, irmão, aonde Jesus chega, ixi, o mal vai embora e o bem chega. Aí Jesus desceu depressa. Irmão, eu acredito assim, que a hora que Jesus olhou para cima, eu faço um pensamento assim, acho que quando ele viu Jesus olhando para cima, acho que doeu até a barriga dele. Acho que ele sentiu um frio na barriga, disse, nossa, ele olhou para cima, ele vai me ver. E não só viu, disse, desce, porque eu quero ir para a tua casa. Se tiver alguém que não tem Jesus em casa, ele está dizendo para você, leva eu para a tua casa. A tua casa está um pandemônio, a sua casa está uma brigueira só, está um sofrimento só, um desespero. Deixa Jesus, ele está dizendo para você. Disse para Zaqueu lá no passado, está dizendo para você agora, ó, deixa eu pousar em tua casa. Desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha que coisa linda, vamos seguir? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Recebeu gostoso, no outro lugar diz recebeu gostoso, recebeu com alegria. Diz que coisa, eu queria só ver ele se disponibilizou para ir para a minha casa. E ele está disponível, amigo, para ir para a sua casa. Ele está disponível. Ó, Jesus quer ir para a sua casa. E vendo, olha aí, e vendo todos isso, olha aí, que coisa interessante, não sei, e vendo todos isso, murmurava dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sempre tem alguém, eu uso até uma expressão, sempre tem alguém que quer pôr formiga no doce. Olha só, Jesus se prontificou para ir para a casa dele, já logo alguém disse assim, alguém já murmurava, disse, desceu para ir na casa de um pecador. Ai, como que ele era santo, né? Nem precisava de Jesus. Olha só, e vendo todos isso, murmuravam. Olha para a irmã do Dário, irmão, você anda murmurando por aí? Murmurava dizendo, quem entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha só, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vou dar 4 vezes a mais, Senhor, se eu tenho roubado alguém. Porque a turma diz que Zaqueu é ladrão, a Bíblia não diz. Não, tem alguém que ele era ladrão. Não, ele era cobrador de impostos. Entendeu? Mas ele sentiu, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Mas tudo isso aconteceu porque Jesus olhou para ele com um olhar de incentivo. Qual foi o incentivo? Disse, eu vou para a sua casa. Entendeu? Você quer ficar incentivado hoje? Eu vou levar Jesus para a minha casa. Às vezes muitas vezes algumas pessoas chegam para mim, que eu, graças a Deus, vem muitas pessoas para a gente orar, e eu sempre procuro dar uma palavra de Deus para as pessoas. Eu nunca falo palavra minha, porque a palavra minha não vai resolver. Mas às vezes as pessoas vêm com um problema muito grande, e às vezes ela conta algumas coisas para a gente, e aí a gente fala de Jesus para ela, né? Quando a gente fala de Jesus, ela fala assim, põe a mão assim na cabeça e diz, eu já tenho Jesus. Você já tem Jesus? Então, porque, cadê ele? Eu já tenho, então por que você não falou com ele? Você não pediu para ele, você já tem ele? Alguém só tem Jesus de vista, não tem no coração. Deu para entender? Então, Jesus chegou ali, esse homem converteu. Mas por quê? Ele foi incentivado, um olhar, um incentivo. Irmão, vamos incentivar alguém para servir Jesus, né? Não vamos ser como alguém murmurador aqui, ó. Olha aqui, alguém murmurou e disse, vai comer na casa de um pecador. Um dia alguém falou assim, Jesus disse, os bons não precisam de médico. Eu vim para os doentes.
Entendeu? Quem é bom, e a quem pode levantar a mão e dizer, eu sou bom? Não existe. O próprio Jesus, quando o moço disse para ele, bom mestre, ele próprio disse, bom é Deus. Claro que ele é bom, mas ele, bom é Deus. Entendeu? Então Deus é bom. Deus é tão bom, né? Ele é bom demais. Bom, bom, bom. E ele olha sempre para a gente com um olhar de incentivo. Quantas vezes você já incentivou alguém? Às vezes tem pessoa num aperto, a pessoa, ele fala assim, olha, eu preciso fazer isso. Ah, alguém diz assim, não, é bobagem, não vai fazer isso não. Não vai resolver nada. Sabe? Larga a mão disso, incentiva a pessoa para o que é bom. Olha para ele com um olhar de incentivo. Amém, querido? Muito conhecido essa mensagem, mas talvez você nunca tenha ouvido isso. Porque alguém fala assim, tem até alguém que anda cantando aí como Zaqueu, não sei o quê, entendeu? Mas não entende realmente o conteúdo dessa mensagem. Jesus olhou para o moço com amor, Jesus olhou com um olhar de conhecimento, Jesus olhou para ele com um olhar de incentivo. Olhou e disse, eu preciso ajudar ele. Eu não quero que ele só fique vendo eu passar e ir embora. Eu quero ir para a casa dele, porque se eu for lá, ele vai me conhecer de verdade. E uma pessoa, irmão, só dele ver a outra, ele não conhece. Até meu avô, o avô já está com Jesus no céu, e ele falava assim, meu filho, você conhecer alguém de verdade, você comer um saco de sal com ele. A linguagem dos antigos. Quer dizer, para você conhecer bem, então, para conhecer bem quem é Jesus, não precisa comer um saco de sal. Não, você conhecer bem, é só abrir o coração e dizer, Jesus, entra para cá, eu quero conhecer quem é o Senhor. E quem já conheceu Jesus, já sabe que Jesus é bom. Vamos seguir? Oh, meu Deus do céu. É 7 olhar, tá terminando 1 hora, só falando 3. Meu Pai. Vamos ver mais um pouco? Vocês estão dispostos, irmão? Já cansou? Ou quer ouvir mais? Vamos mais? Vamos lá. Olhar do incentivo, vamos olhar. O olhar da compaixão. Talvez a gente vai ficar aqui deixando 3 para trás. Olhar. Vamos ver. Vamos ver. O olhar da compaixão. Onde é que está isso, meu Deus? Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. O doutor Lucas escreveu. Lucas, capítulo 7, verso 13. Olha aí. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Oh, que coisa linda. Olha só. Para quem Jesus disse isso? O filho da viúva de Naim. Ela era viúva e tinha um único filho. E o filho morreu. Já pensa bem, já tinha passado uma tristeza com a morte do marido, viúva. E agora o filho que tinha morreu. Que coisa! E aconteceu pouco tempo ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ela deve ser muito conhecida, porque Jesus já ia com uma multidão, e aí ela ia com uma grande multidão, todo mundo chorando, dizendo, coitadinha dela, ficou sem o marido, agora perdeu o filho também, como que ela vai viver? Que judiação. Não é assim, irmão? Alguém abraça e diz, minha filha, não chora, é assim mesmo, a vida é assim, sabe, nós também vai morrer, e Só que tem palavras que não preenchem o vazio, tá, querido? Tem palavra que não enche o vazio do seu coração, porque a pessoa não olha para você com compaixão. Mas Jesus olhou para ela com compaixão. O que é compaixão? Você já foi ver o que quer dizer isso? Olha aí.
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se, íntimo, quer dizer, lá de dentro. Sabe o que é a compaixão? É uma virtude que coloca você no sofrimento da pessoa, faz você sofrer junto com ela, leva você a estar lá. Aí Jesus olhou e vendo, olha, olhar de compaixão, olhou para a mulher e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: oh, não chores. Se fosse fazer um comentário aqui, ela podia dizer: Senhor, como que o Senhor fala para mim não chorar? Como que o Senhor fala para mim não chore? Perdi o marido, perdi o filho, agora como que eu vou viver sem o marido, sem o filho que eu tinha? Se fosse comentar, porque se fosse escrever tudo, irmão, que está na Bíblia, a Bíblia diz que o mundo não comportaria os livros. Não ficou só essas palavras, não. Não, teve muito. Não chore. Ela podia dizer: Senhor, como que eu faço? Como é que o Senhor pode dizer para mim não chorar? Eu tenho que chorar até para desabafar, porque perdi o marido, agora perdi o filho, sou uma viúva, não tem mais ninguém por mim. Se ela dissesse isso, não tem ninguém por mim, disse: você enganou, tenho eu. Mas o que o Senhor pode fazer por mim? Eu posso ressuscitar o seu filho. Às vezes você está chorando hoje, não é o filho que morreu, mas você tinha um sonho. Você tinha um sonho na vida, disse: o meu sonho morreu. Querido, Jesus quer ressuscitar o seu sonho hoje. Deu para entender? O problema da mulher era viúva e o filho morreu, mas você, querido, que está me ouvindo, diz assim: eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter isso, tinha um sonho de ter aquilo, mas o meu sonho morreu. Não, Jesus é o que ressuscita sonho. Aleluia! O que você sonhou, perdeu? Não! Jesus está olhando para você nesta noite com um olhar de compaixão. Ele está sentindo. Sentir compaixão é sentir a dor que você está sentindo, é sentir o sofrimento que você está sofrendo, é chegar onde você está, só que chegar e tirar você dessa situação. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Se você pode levantar comigo e dizer glória a Deus, dê glória a Deus, aleluia, enquanto eu tomo um pouco de água. Ai, eu tinha um sonho de ter um casamento feliz, o meu casamento é uma droga. Jesus conserta o casamento. Ai, eu tinha um sonho de ter um emprego bom, perdi o emprego. Jesus tem um melhor para você. Tá, querido? Só se acreditar, Ele está olhando para você essa noite com compaixão. Disse: não chore. Olha só, porque Ele mandou ela não chorar. Olha o verso 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Quem vai, irmãos? Antigamente, hoje está diferente, né? Mas antigamente mais se velava as pessoas em casa. E quando saía da casa levando o defunto, quando ia indo na rua assim, a turma de bar, e as coisas, descia as portas, fechava a porta, porque estava passando. O outro de chapéu tirava o chapéu da cabeça: olha, está passando um morto. Aquele tempo era assim, hoje faz mais no velório, dali já enterra, mas antigamente era assim. E quem que podia sair assim na porta do mercado e dizer, parar o enterro? Ninguém ia fazer isso. Mas Jesus parou, estava levando para um enterro, olha, pararam, disse: olha aí. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse Jesus, olha aí que coisa, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você já fez uma ideia? Entendeu, querido? Então nessa noite você pode dizer: não, mas eu não, o meu sonho morreu. Eu esperava ser feliz, mas não tenho mais esperança.
parece que tudo já secou, parece que tudo já morreu. Jesus está olhando para você, querido, querida, Jesus está olhando para você, acredite. Se você crê, Ele está olhando para você com um olhar de compaixão. Olhar com um olhar de compaixão é sentir o seu sofrimento. E eu posso olhar para uma pessoa, ver o sofrimento dele, mas não ter condições de tirar ele do sofrimento. Mas Jesus é diferente de mim, de você. Ele olha e diz assim: não chore, eu vou consertar a sua vida. Não se desespere, vou consertar seu casamento. Não se desespere, não se desespere, eu vou te dar um emprego melhor. Não se desespere, confia no Senhor, querido. Querida, igreja, irmãos, todos que me ouvem, confiem em Jesus. O desespero no mundo nesse momento é um desespero tremendo. É as autoridades brigando, não sabe o que faz. É uma falação só, um aprova, outro desaprova, e um faz até piada com o coronavírus, né? Faz aquelas piadas tontas com a doença, só que a hora que chega, ele fica desesperado. Quer dizer, então as pessoas não têm temor de Deus. Mas Deus está olhando para você com um olhar de compaixão e vai te guardar. Deu para entender? Então é o olhar do amor, o olhar do conhecimento, o amor do incentivo, né? O olhar do incentivo e o olhar da compaixão. Deus quer compadecer de você, querido, nesta noite. É só você acreditar. Deixa eu ver mais uma aqui. Meu Deus do céu, já faz 1 hora que estou pregando. Vamos ver mais um pouquinho? Mas eu falaria até aqui à meia-noite e não acaba a palavra, tá? E um dia alguém disse: nossa, aquele baixinho fala até com os cotovelos, que bom, aleluia, falo mesmo. Glória a Ele, pode falar que eu falo com os cotovelos, pode falar que eu não tenho um português muito bonito, não interessa, você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, entenda certo o que eu estou falando para você ser feliz. Porque tem alguém que fica vendo: ah, isso aí não tem estudo, ele fala muito, o português dele é muito pobre, tá? Mas Jesus vai deixar eu rico um dia no céu, tá? Deu para entender? Deixa de ser cretino. Vamos mais um pouco. É difícil a gente falar isso, né? Mas quando Deus manda falar é porque tem alguém que está... tá bom. Ah, se fosse eu, falava diferente. Se fosse você, eu tinha posto você no meu lugar. Se ele pôs eu, um dia vai pôr você, Deus você faz bem. Oh, glória, quem pode dar um glória? Aleluia, irmão. Não assusta não, que eu sou assim mesmo, tá? Sou assim, Deus me fez assim, eu louvo Ele por Ele me fazer assim. Vamos para frente, vamos para frente. O olhar da compaixão, o olhar da reprovação. Não podia passar esse aqui. Ele olha com amor, com compaixão, com conhecimento, mas também olha com olhar de reprovação. Ele é amor, mas se tiver que reprovar você, ele vai reprovar. Ele é o professor por excelência, né? E é um professor que não tem como comprar ele não, tá? Não tem como você comprar ele. Ele é médico dos médicos e ele, né? Ninguém engana ele. Tem pessoas para eles que ficam doentes, perde hora, não vai trabalhar, perde hora, depois vai no médico, pede um atestado. Aí, ai doutor, estou com uma dor tão grande aqui. Aí o doutor dá um atestado para ele, que diz: toma esse remédio aqui, ele vai embora, nem toma. Eu falo assim porque eu já fui chefe de turma, já administrei prefeitura, eu já sei. Tinha alguém que parecia com um atestado, só que você ia ver no dia que ele pegou o atestado, estava lá no rio pescando. Quem está doente não vai pescar, toma remédio em casa. Mas pastor, o que você quer falar com isso? É que esse Jesus aqui, ó, ninguém engana ele, querido, tá? Ninguém engana ele, oh meu Deus do céu, né? Então vamos lá para o olhar do que eu falei mesmo, irmão? Da reprovação. São Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Vamos lá, querido. Para mim tá gostoso, né, irmão? Eu estou feliz da vida. Em parte, eu queria estar mais feliz que eu queria estar pregando lá no púlpito. Mas estamos aqui. Lucas 22. O versículo de 61. Olha, o olhar da reprovação. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro
E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Por que ele reprovou? Porque se vocês olharem aqui atrás, né, Pedro é avisado. Então Jesus avisou e Pedro disse assim: não, Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Não, eu vou lá e eu vou morrer com o Senhor. Pode vir o que vir. Jesus: Pedro, olha, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro chegou para lá e ele negou 3 vezes mesmo. Então a pessoa fala enquanto não vê, mas de repente ele viu Jesus preso, com as mãos amarradas, sendo julgado, e ele já ficou seguindo Jesus de longe. Ele ficou lá logo alguém chegou e disse assim para ele: ó, você é um dele. Eu: não sou não. O outro chegou: é sim, a sua palavra denuncia. Não sou não. Aí o outro chegou e falou assim: olha, não sei nem o que você está dizendo. Quando ele negou Jesus, Jesus lá preso, as mãozinhas amarradas, sendo julgado injustamente. E quando Jesus é onisciente e viu Pedro mentiu 3 vezes, nem conhece esse homem, ele nem conhece, negou Jesus. Aí Jesus deu uma olhadinha para ele: não falei, Pedro? Quando é o olhar da reprovação. E é tão ruim quando alguém olha para a gente com um olhar de reprovação, não, irmão? É igual aquele funcionário assim que faz errado assim, um serviço mal feito. Aí o patrão chega assim, dá uma olhada assim, olha assim meio sério para ele e diz: ih, o patrão não gostou, né? Só olhar já entendeu, não é assim? Então Jesus também, querido, não faça errado não, para ele olhar para você com um olhar de reprovação, tá? Porque ele não vai aprovar você se você tem que ser reprovado. Ele só aprova aquele que faz a lição certinha, aí ele aprova. Mas se precisar olhar com um olhar de reprovação, ele olha. Então, aqui está. Depois você pode ler a história toda, porque o tempo não vai dar. Eu estou encerrando, tá? Vamos terminar? O olhar do desvelo. Olhar do desvelo. São João, capítulo 19. Vamos ver que tem São João capítulo 19 e o verso 26. Eu quero ler uns versículos mais atrás. São João 19, verso 25 diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Tinha 3 Maria ao pé da cruz. Olha aí o verso 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, ali estava o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Olhar do desvelo, olhar de amor, de sentimento profundo pela mãe. Ele sabia, olha só, depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O discípulo que estava ali era João. Estavam as 3 irmãs, as 3 Maria e João, o apóstolo do amor, o discípulo que Jesus amava. Ele não faz a exceção, mas ele amava muito, porque esse discípulo não descuidava dele. Esse discípulo sempre estava ao lado dele. E ele era tão chegado dele. Então, ele olhou para a mãe e ele já estava quase na hora de morrer. Vocês querem ver como estava? Olha bem. Verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas,
para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então nós não vamos ler todo o texto, o contexto, você já está entendendo. Jesus estava ali na cruz, quase na hora dele dar o último suspiro, entregar o Espírito ao Pai. Ele olhou ali com um olhar de amor, de desvelo, olhou e viu a mãe. Interessante que quando ele viu a mãe, ele falou para ela: olha aqui. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe. Ele não disse mãe, ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João levou Jesus, aliás Maria, para a casa dele. Ela foi morar na casa de João. Irmãos, a gente lê Bíblia, a gente encontra certas coisas na Bíblia que deixa assim. Mas por que ele levou a mãe de Jesus para a casa dele? Tem uma história na Bíblia de um rei, que ele criou uma lei que todo aquele que falasse do templo, ou fizesse qualquer dano no templo, na casa de Deus, eles prendiam ele, derrubava a casa dele inteirinha, pegava a viga maior da casa, fazia uma cruz e crucificava ele numa peça da casa. Entendeu? E se você ler, no passado um rei se determinou isso. Eu estou resumindo para terminar. E quando Jesus estava sendo julgado, que Jesus estava ali sendo julgado, quem estava julgando procurava testemunha, para testemunhar contra Jesus, para poder condenar. E já tinha várias testemunhas testemunhando, mas ele não tinha ainda uma testemunha que satisfizesse ele. Aí chegou duas testemunhas, falou para ele: esse aí, esse que o senhor está julgando, falou que ele derruba o templo e em 3 dias ele constrói. Jesus não falou do templo, falou do corpo dele. Falou do corpo dele, mas ele interpretaram errado. Ele falou aí, que ele derruba o templo e em 3 dias ele constrói. Daí ele disse: para que mais prova? Crucifica ele. Então, quando eu li esse assunto, irmão, que se eu fosse entrar para valer nisso, eu ia falar mais 1 hora. Então, dá para entender por que João levou Maria para casa. Porque se eles obedeceram o que estava escrito desse rei que determinou isso, eles quebraram a casa dele, derrubaram tudo, pegou o madeiro da casa e crucificaram Jesus com o madeiro da casa. Então ela podia estar olhando para Jesus assim e dizendo: meu filho, tu está indo, porque ela sabia, irmão, que Jesus ia morrer, já estava morrendo, e ele ia ficar só 40 dias mais na terra. De 40 dias após a ressurreição, ele ia para o céu. E ela olhando para ele, com o seu olhar, ele compreendeu, e a mente dela, ela podia estar dizendo: meu filho, tu está indo porque eu sei, eu conheço as escrituras e sei que tu vai voltar para de onde tu veio, mas quebraram a minha casa, para onde eu vou? Disse: vai para a casa dele aqui, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Deu para entender, irmão? Um dia eu pego só esse assunto para meditar, que eu não estou aqui inventando, não. Eu li isso na Bíblia e é tremendo demais isso, tá? Isso é muito profundo. Que Deus abençoe. É que a hora não dá mais para falar. Já são 1h15 falando. Mas João levou
a mãe de Jesus para a casa dele e cuidou dela até o dia que ela também mudou para o céu. Que ela morreu e foi levada ao céu, entendeu? E vai ressuscitar na ressurreição, né? Na primeira ressurreição, porque no último dia é só para os perdidos. Que Deus abençoe, deixar vocês curiosos um pouco nisso, mas examine a Escritura que vocês vão encontrar isso, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Entenderam? Eu dei só uma passadinha aqui, o olhar do desvelo. Ele não morreu deixando a mãe à mercê. Porque hoje tem muitos filhos, às vezes até na igreja, tem filhos que a mãe é viúva, e aí ele casa, vai embora, deixa a velhinha sozinha e não cuida dela. E algum diz até, deixa que a igreja cuide, é você que tem que cuidar. Estou falando Bíblia. Porque a Bíblia diz que aqueles que não cuidam da mãe é pior do que o ímpio que não conhece Deus. Tá? Então, se eu for falar aqui, o que eu disse para vocês, já vai até meia-noite. Mas vamos encerrar dizendo assim, ó, Jesus está olhando para você com um olhar de amor, tá? Olha de amor, com um olhar de reconhecimento, olhar de incentivo, olhar de compaixão e também olhar de reprovação e olhar de desvelo, um amor profundo de um filho para mãe, de mãe para filho. Que Deus abençoe. Qual é o seu sonho, querido, querida, vocês que me ouviram, o que você quer dele hoje? Ele está olhando para mim e para você, e olhando para cada um de nós e conhecendo cada um de nós o que nós somos e o que nós podemos ser. Eu vou estar orando por você nesse instante, para todo que está me vendo, me ouvindo, seja qual for a sua petição, seja qual for a sua dificuldade, apresenta para Jesus agora. Estarei orando. Senhor Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, temos pregado a tua palavra sobre o olhar do Senhor, e nesse momento tu está olhando, Senhor, porque a tua palavra diz que os teus olhos são como chama de fogo, e a tua palavra diz que os teus olhos estão fixos nesse lugar, os teus ouvidos atentos à oração dos teus filhos. Nesse momento entra com providência, Senhor, na vida de cada pessoa, naqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão assim dizendo, meu sonho morreu. Jesus quer ressuscitar o seu sonho. Jesus quer dar vitória a você que já quase perdeu a esperança. Não, Ele vai fazer com que você, a sua esperança de felicidade e de vida eterna volte. Ele quer te dar vitória hoje em tudo. Receba a graça de Deus, receba a misericórdia de Deus, receba a unção de Deus, receba a vitória espiritual, material, financeira, seja qual for o seu problema, a sua dificuldade. Jesus está olhando, está te vendo e quer te abençoar agora. Receba dele a bênção, receba dele a graça, receba dele a vitória. Para a glória do Pai, nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que nos ouviu. Os irmãos, agora é para a igreja. As irmãs, não fiquem preocupados, irmãos, que domingo próximo é Santa Ceia. E nós estamos aí preparando, e durante a semana os irmãos vão ficar esclarecidos como vai ser a Santa Ceia. Ninguém vai ficar sem a Santa Ceia, tá? Nós já estamos vendo aí, o pastor Adriano está vendo alguma coisa, e amanhã a gente vai estar entrando em contato com ele e tudo. Já o irmão Jorge também, eu creio que já conversou com o pastor Adriano. Nós estamos preparando, nós vamos ver uma maneira que tem pastor que estão fazendo, e nós vamos ver o melhor jeito, mas durante a semana nós estaremos comunicando com a igreja como será. Ninguém vai ficar sem a Santa Ceia, tá? Deus vai te abençoar e vai dar graça. E tenho certeza que na outra, para frente dessa, nós já estamos na nossa casa de adoração a Deus. Mas enquanto não estiver, não fique preocupado com, não se preocupe. Você está preocupado com a ceia, está preocupado com como você vai fazer com o seu dízimo, com a sua oferta, não se preocupe. Vai estar tudo certinho, que você vai cumprir com a sua obrigação com Deus, e nós no ministério já estamos vendo como vamos fazer. Não se preocupe. Deus abençoe a todos no nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um desde agora e sempre, todos diga
Amém. Um abraço do seu pastor. Deus abençoe.